Ela apaga a luz, eu não enxergo nada. De um tema facílimo. Eita glória! Está nesse lugar. Graça e paz, igreja! É a Novo Tempo que está aqui, não? Eita, essa é mais uma inveja que eu tenho, que a minha igreja... Aí, ó, cadê a pentecostal? Tá aí. Não sei você, ela está adorando. Que Deus vos abençoe, que a paz do Senhor permaneça sobre nós, amém? Bom demais estar nessa casa, que é minha casa, como o bispão falou, isso aqui é só o extrato do que nós vivemos na mesa, o que vivemos na frente das igrejas quando fecha, a gente vai ficando. Eu estou muito grato de estar aqui, grato a Deus por essa oportunidade. Sei que tinha gente muito melhor do que eu, mas Deus me escolheu. Então você que lute, amém? Eu sou queridinho do Senhor. Estamos aqui nessa noite acompanhado da minha esposa, acompanhado do mais novo casal. Alguém casou nos últimos 15 dias aqui, bispão? Não? Então esse é o mais novo casal. Casaram faz 15 dias. Wesley e Nath ali, meu filho e minha nora, que agora é minha filha também. Amém. Primeira vez a Novo Tempo depois de casado. Amém? E nós estamos aqui gratos ao Senhor. Estou aqui debaixo da bênção da minha pastora, Maria José, que nos abençoou e enviou. Já foi dito nessa noite o poder do envio. Estou aqui enviado pela pastora para servir essa casa, servir ao Senhor. Uma responsabilidade gigante, também acompanhado do preletor de domingo de manhã, porque eu não sou obrigado a sofrer sozinho. O tema é difícil, eu coloquei ele e a gente ficou o dia todo hoje, boa parte do dia falando: o que o senhor achou, pastor? Ele falou: nada, eu também não. Então nós vamos junto nesse nada e Deus vai dizer haja e vai haver. Do nada ele vai fazer tudo. Que tema é esse, eu pergunto para você? Quem orou aqui por este tema? Não é amém não, irmão. Quem orou? Eu quero saber para quem Deus deu. Porque se deu, você tem a resposta. Jesus, irmão. Vocês viram quantos versículos fala desse cara? Vocês viram que a Bíblia fala de um homem que carregava um cântaro de água na cabeça? Deixa eu falar uma coisa, é isso. Que a Bíblia diz sobre esse homem, é isso que cabe aqui, ó. O homem carregava um cântaro. Uau mesmo, é nisso. Vou dar a benção e nós vamos embora, porque... que pregar? Falei com o pastorzão que vai estar aqui no domingo de manhã, ele falou... E o bispão já logo pulou. Não, era meu lugar, mas eu dou lugar para ele. Tudo bem, porque você também não tinha palavra. Eu te conheço. Vou te expor publicamente. Você deu graças a Deus. Foi resposta e provisão de Deus para a sua vida. Colocar o homem nesse apuro. E eu estou em abertura. Aí eu chego aqui, olha a minha irmã Débora ali, olha o quem? Caião, o teólogo das nações. Eu pregar o quê na frente desses caras? Vou lá. E aí, Caio, você está bem, mano? Por que você não está abrindo isso aqui? Você vem me ver? Já viu, então, irmão? Vem pra cá e prega. Passa um tempo junto, te paga a pizza. Cara, desafio feito, desafio aceito. E estamos aqui essa noite, eu tenho certeza que se Deus falou disso, eu e o pastor falamos disso. Que desafio. Nós podíamos criticar, como eu critiquei. Da onde o bispo tirou isso? Da onde a Novo Tempo tirou isso? Por que esse tema? Mas se Deus chamou a atenção da gente como igreja do Senhor, e uma só igreja, não é a Demec, não é Novo Tempo, é a igreja do Senhor, porque Deus quer que a gente olhe para esse versículo, Carlinhos, e ache nele o que Deus quer revelar à igreja. Você acredita em revelação de Deus aqui hoje? Eu creio. São 3 dias, não é? Esse é o tema para hoje. Não, é uma conferência, é um congresso. É se reunir para saber o que Deus quer falar e é conferir o que Deus vai falar. E aqui nós estamos, para a honra e glória do Senhor. Eu quero ministrar aqui o que eu achei que Deus me deu, que não seja da minha carne, que seja da parte do Senhor. Você que está em casa, congregando conosco, que a mesma presença do Senhor que está aqui esteja no seu lar. A mesma cura que Deus está liberando neste lugar, está liberando na sua casa. A mesma libertação que nós estamos vivendo aqui, porque o poder da palavra nos liberta, você viva no seu lar. Que seja como já foi declarado nessa noite em oração, realmente um divisor. O bispo acabou de falar que veio de um velório, nem sabia, e foi um divisor. Essa sexta, 2000 anos atrás, mais ou menos, houve um grande velório na cidade de Jerusalém. Há 2000 anos atrás, mais ou menos, enquanto hoje muitos de nós preocupados com o peixe, com o que ia almoçar, com a reunião da família, tinha um pendurado no madeiro às 9 horas da manhã, depois de ser cuspido, depois de ser chicoteado, depois de ser açoitado, arrastado pelas ruas, foi levantado no madeiro às 9 horas da manhã para que a palavra se cumprisse. Meio-dia,
depois de muito sofrimento, ele começa a declarar as frases que eu e você conhecemos. E às 3 horas da tarde, ele declarou para o mundo ouvir, para o céu ouvir, para o inferno ouvir: está consumado. Nós viemos essa noite, bispão, completar uma obra. Nós viemos viver a graça da obra que está consumada. Que seja um culto de gratidão ao Senhor. Que seja um culto de olhar para essa cruz, como foi louvado, como foi ministrado, como foi aqui encenado. Que seja a encenação que nós vimos, o sangue sendo espirrado por todo lugar. Foi assim com Jesus. E não foi uma encenação onde o irmão saiu daqui e se lavou e trocou suas vestes, não. Foi algo que nos marcou. E por isso nós estamos aqui nessa noite. Quase 2000 anos atrás, numa sexta-feira, esse horário, José de Arimateia, Nicodemos, também participaram de um velório. Sem ninguém. Emprestaram um túmulo, porque Jesus nem um túmulo tinha para ser enterrado. E aí colocaram o corpo de Jesus dentro desse túmulo. Vai dizer o texto, vai dizer as escrituras que nós cremos de ponta a ponta, que colocaram uma pedra, foi selado, com medo de o corpo de Jesus ser roubado. Esse horário, provavelmente, 2 sentinelas estavam recebendo a ordem do seu comandante: fiquem na porta do túmulo, porque pode ser que alguém venha roubar este corpo. Sábado se passou, sexta noite passou, sábado de manhã, amanhã pela manhã. Lembre disso, amanhã pela manhã. Enquanto muitos choravam, mulheres caminharam com Jesus chorando, foram até o túmulo, prestar a última homenagem. Uma foi de madrugada, porque nem queria esperar. Mas chegou lá, o túmulo já estava aberto. O meu e o seu Jesus não estava lá mais, porque ele está aqui nessa noite, dizendo que aquele túmulo não pôde conter, aquele túmulo, aquela pedra não pôde conter o nosso Senhor Jesus. E você pode procurar Ele agora e olhar atrás de você, do seu lado, e não encontrar. Deixa eu te falar, eu encontrei. Ele habita em você, Ele habita em você, Ele habita em você. Quer ver Jesus? Olha para o teu irmão do lado. Veja Jesus no seu irmão aí do lado. E no domingo nós estaremos aqui para celebrar mais uma vez a ressurreição do nosso Senhor. Como? Encenando, mas o nosso coração nessa noite já arde em chamas, porque vivo Ele está, e por isso nós podemos crer no amanhã. Amém, igreja? Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por essa abertura, Senhor. Os teus filhos oraram, os teus filhos jejuaram, os teus filhos se consagraram, Senhor. Eu estou aqui com a responsabilidade de ser resposta como este homem, que com um simples cântaro de água, Senhor, foi a Ele que Jesus apontou: encontre-o. Encontrando Ele, você encontra a casa. Encontrando a casa, está tudo preparado. E estando tudo preparado, eu vos declararei que do mesmo jeito que eu vou, eu voltarei e os buscarei. Nós te damos graças, Senhor. Seja nessa noite, Pai, o Senhor falando. Seja nessa noite, Santo Espírito, nos conduzindo por este caminho, Senhor. Seja nessa noite a tua revelação que muda as nossas vidas e histórias. E como foi dito nessa noite, nós viemos viver propósitos, Senhor. Nós viemos ter o destino alinhado pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Pronto, já enrolei bastante. Acho que já ganhei 10 minutos, amém? Que tema, irmãos, que tema. Você sabe onde está inserido isso? Eu só olhar para esse versículo. Esse versículo está inserido numa preocupação que nasce de repente do nada. Parece que do nada os discípulos, por causa da correria, bispão, parece nós. Poxa, café de pastores segunda, onde vai ser? Quem vai trazer o quê? Alguns trazem bolo, outros trazem salgado, outros trazem refrigerante. Parece que o contexto aqui nas 3 passagens que esse texto é colocado, parece que, poxa, lembramos, aonde vamos celebrar a ceia? Quero ler o texto. Está lá, Lucas, capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário, repita após mim, necessário que você estivesse aqui nessa noite, amém? É necessário que Deus nos reunisse nessa noite. É necessário que ainda que com calor, ainda que talvez você quisesse estar em casa, Jesus disse para você e para mim nessa noite: é necessário que vocês estejam lá. Fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou. Jesus o quê?
Pedro e João, dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou. Jesus o quê? Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Vamos parar aqui. Você sabe o contexto antes? Creio que você sabe o contexto depois. Legal que a gente usa esse texto e a gente passou, eu sei que vocês também passaram por isso, e de repente a gente começa a declarar: essa é a ceia do Senhor, essa é a ceia do Senhor. Porém, a gente vai olhar para o texto e refletir na palavra, fazendo exegese do texto, nós vamos entender que não era a ceia do Senhor, era a Páscoa. Era uma ceia, bispão, mas não. Ali Jesus institui a ceia que nós conhecemos e praticamos uma vez por mês. Mas era a Páscoa. Por pelo menos 2 anos anteriores, já que era o 3º ano de ministério de Jesus, eles já tinham participado disso. Da cultura judaica. Naquele tempo, todos iam fazer sua Páscoa nas suas casas. Todos prepararam um cordeiro, assim como nós preparamos o bacalhau. Quem comeu bacalhau hoje? Pouca gente, hein? Vocês não são católicos não, né? Vocês são tudo crente. Quem teve churrasco hoje em casa? Vou orar por você que não me chamou, amém? Fiquei comendo batata com ovo, sabor, bacalhau, amém? Era necessário. Todo ano era feito isso. Era cultura. Jesus, judeu, por que não? Mas aqui os acontecimentos estão levando para os finais dos dias de Jesus. Se você for olhar o capítulo 21, ele vai dizer, Jesus vai falar dos tempos: olha, cuidado, está chegando o tempo, está chegando o tempo. Num outro texto que fala dessa mesma passagem, é engraçado que, se não me engano, Mateus, ele vai dizer: vá até lá, procure o homem, quando você encontrar o homem, diga a ele que é chegado o tempo. Diga a ele que é chegado o tempo. Eu fiquei pensando, esse homem sabia tanto assim de Jesus? Para Jesus acrescentar esse detalhe? Mas nesse texto nós vamos ver agora a necessidade. Nós dizemos juntos que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Que os discípulos não sabiam que dessa vez não era um cordeiro numa mesa, não era um animal que foi separado dias antes, foi cuidado, passou por uma dieta, passou de repente por um sacerdote para ver se estava tudo bem. É esse que você pode pôr na mesa? Parece que de forma proposital, bispão, houve um atraso. E eu não sei se eles improvisaram, porque parece que nem o local eles tinham, é o que diz o texto. Não tinha nem o local. É engraçado, falei com o pastorzão hoje, pastor, é engraçado porque eles perguntam, em outros 2 textos, em Lucas e Mateus, os discípulos chegam até Jesus: Jesus, onde preparemos? Aqui é Jesus que fala: vamos preparar. Há uma preocupação dos discípulos, há uma preocupação de Jesus quanto a isso. Mas nos 3 está escrito: é necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João e dizendo: vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eu gosto disso, porque parece que é uma coisa simples, mas até para uma coisa simples, ao meu e aos seus olhos, Jesus envia. Já foi dito nessa noite, eu quero caminhar por este lugar, que realmente este homem é uma referência, que é o que nos resta dizer sobre este homem. Este homem não tem fala, como foi dito aqui, foi mostrado no teatro. Este homem não tem fala, ninguém sabe o nome dele, ninguém sabe nem onde era a casa. Ele está encontrado no meio da multidão, mas ele carrega um sinal. E eu quero levar para este lado aqui, o que o Espírito está gritando é que você carrega um sinal, amém? Você carrega um sinal do céu. Aqueles que olharem para você vão ver, está carregando alguma coisa diferente. Está carregando algo diferente. Deixa eu ver para onde ele está indo. Deixa eu ver para onde ele está caminhando. Aonde é que ele vai entrar? Jesus envia Pedro e João. E eu entendo que parece uma missão simples, mas parece que não tinha, irmão, um lugar determinado. Parece que o ano passado tinha sido em outro. O texto não vai dizer, a conversa não vai dizer, mas quem sabe a conversa: Senhor, vamos celebrar onde? Na casa de Lázaro, que foi o ano passado?
Vamos celebrar onde? De Simão, curtidor? Dessa vez eles perguntam onde nós vamos celebrar. Talvez os 2 anos anteriores não tinha sido no mesmo lugar. Então, já que não foi no mesmo lugar, nada mais justo perguntar, e esse ano, onde vai ser? Aí Jesus veio nessa noite e falou, vai ser nessa conferência, vai ser nesse congresso. Os homens diferentes e as mulheres diferentes entraram neste lugar. Vocês são um sinal para essa nação. Eu quero liberar aqui algo que o bispão falou. Vamos orar para que Deus nos mande para um lugar maior. E eu vi o tamanho da igreja. Nós só precisamos de um lugar maior, porque a igreja já é grande, amém? Nós não vamos no lugar maior para a igreja crescer. A igreja de vocês, aquilo que Deus confiou a vocês, o cântaro já está cheio de água, já não está suportando. E eu declaro nessa noite que é um lugar preparado para novo tempo, amém? Há um lugar que depois dessa conferência nós vamos seguir alguém, e esse alguém vai levar para um lugar espaçoso, mobiliado e preparado. Vocês creem no novo tempo? Eu, se fosse vocês, aplaudia o Senhor. Sabe por quê? Porque vocês são uma igreja enviada. Nós somos a igreja enviada para o Senhor, para permanecer até a sua vinda. Nós vamos olhar para Mateus, e nós vamos olhar para Marcos, e é legal que ele vai falar uns discípulos. Os discípulos vieram perguntar, e Jesus mandou 2 discípulos, não dá nome, mas nesse aqui Jesus dá nome. Vai Pedro e João. E nós estávamos confabulando essa tarde, pensando, e aí, por que nesse aqui Jesus foi específico? Porque é aqueles realmente Jesus quer chamar, ainda que tenha um temperamento colérico como de Pedro, ainda que seja daquele jeito, uma tarde da vida que vem aqui, não basta limpar o chão, quer escorregar, quer se jogar, quer aparecer. Pedro. Aí tem o João que veio depois, levanta, irmã, calma, vamos limpar na moral aqui, dá tudo certo. Aí Deus dá nome, Jesus dá nome, olha, manda Pedro e João. Se a gente vai olhar para o nosso jeito de olhar, conhecer desses homens, talvez eu não chamaria eles. Mas aí Jesus fala, quem muito for dado, muito será cobrado. Aqui nós vamos entrar na cultura, para não deixar de falar dela. Eles têm que procurar algo anormal. Um homem carregando um cântaro de água. Algumas versões, algumas bíblias vão dizer na cabeça. Não diz aqui nas minhas 3 passagens, não diz que é na cabeça. Mas ele está carregando no ombro, se na cabeça. Era anormal, era atípico. Culturalmente esse homem não carregava água. O homem não deveria carregar água. Só que a gente está falando de um tempo de festa. Nós estamos falando num tempo que de repente esse homem está na casa dele e a mulher disse a ele, olha, você está com vontade de carregar água para casa hoje. Porque é a mulher que sabe a nossa vontade. E ele deve ter pensado, Carlinhos, é uma vergonha para mim. Você está com vontade, vai logo que eu estou ocupada. E esse homem foi. Mas não, esse homem está carregando um propósito. Esse homem não foi mandado por uma mulher, foi mandado por alguém, foi receber uma ordem do céu. Faz o que ninguém está fazendo, faz o que a cultura vai te julgar, faz o que os homens vão ver, vai te julgar, só que você será um sinal para o lugar onde Jesus vai entrar. Em nome de Jesus, igreja, nós precisamos ser um sinal para esta geração. Nós precisamos ser chamados por Jesus, porque nós carregamos alguma coisa. Eu pensei, pastor, que primeiro o chamado é para quem? Para um homem, mas não é só qualquer homem, é um homem que carrega algo, Ivo. Um cântaro de água. Coisa simples, mas atípica para um homem. Deixa eu declarar algo nessa noite para você. Não ignore o que você está carregando. Você já deve ter ouvido este altar, porque nós já ouvimos. Não ignore os pequenos começos. Não ignore você passar um pano no chão. Não ignore lavar um banheiro. Não ignore no seu trabalho você escolher ter uma outra atitude, porque agora você faz parte de uma igreja. E alguém pode perguntar para você, mas o que você faz lá? Você prega? Não, eu não prego, eu só faço parte. Eu cultuo 3 vezes por semana. Eu vou na oração. Mas você não faz nada. Não faço nada lá, mas o céu resolveu me escolher, me colocar naquele ambiente. E eu creio que a minha vida vai ser mudada naquele ambiente. Não ignore o que você está carregando, porque lá no seu trabalho já estão vendo a tua mudança. Lá no teu trabalho já estão vendo que você está carregando algo diferente. E deixa eu declarar para você saber, na tua casa já estão vendo algo diferente. Um dia eles entrarão, deixa eu seguir ela, deixa eu seguir ele, porque onde ele entrar, eu vou entrar. E quando chegar vai ter um ambiente preparado para a mudança da tua casa, para a mudança da tua vida, para a mudança daqueles que estão lá,
esse jamais virá. Só se preocupa em obedecer, carrega o cântaro. E nós precisamos do quê? Ouvir a voz de Deus. Deixar o nosso modelo de servir ao Senhor. Não, mas o terno é desnecessário. Não, mas a parede. Mas não, você carrega algo que Deus te deu. Você carrega algo que Deus te deu, que as pessoas vão olhar. Nós ficamos confabulando essa tarde, bispão, e nós lembramos de um texto onde o próprio Jesus diz aos discípulos: vão à cidade. Uma semana antes, no domingo passado, no domingo de Ramos, vão à cidade, vocês encontrarão um homem que está segurando um jumento, e lá tem um jumentinho que ninguém nunca montou. Chegando lá, ele diz: o mestre pediu esse animal, e ele recebe. Nós lembramos também de quando Paulo encontra Jesus a caminho de Damasco, e aí dizem: Ananias, vai lá orar, porque tem um homem orando, e ele será muito usado. É engraçado, bispão, que a gente parou e pensou, Deus deu ordem direta, Jesus deu ordem direta, para que buscasse o homem, não tinha intermediário. Para que Ananias fosse orar por Paulo, não tinha intermediário. Mas nesse caso, este homem aparece só neste momento, como intermediário, porque Jesus não deu o endereço da casa, porque Jesus não falou a cor do portão. Ei, essa casa tinha uma característica, era 2 andares, isso não é muito comum. Era só ele falar: você vai entrar na rua, é o único sobrado que tem na rua. Mas Jesus olhou para mim e para você e falou: olha, pode parecer pouco, pode parecer pequeno para os homens, mas para mim, eu vou usar você como intermediário do milagre que eu quero gerar na tua casa, na tua família, na tua vida. Eu só estou carregando um cântaro, um balde. Eu só estou servindo água. Fique em paz, irmão. O céu te chamou para ser intermediário entre você e o lugar preparado, onde vai acontecer o milagre. Pedro e João ignoram tudo que já viveram. Foi dito aqui, fizeram um milagre. O menino disse aqui, fizeram um milagre. Esse homem não fez milagre nenhum. Esse homem não participou dos milagres. É engraçado que eu mandei para o pessoal da igreja, eu estava estudando. Aí o menino que está indo para o sul foi lá para a conferência abundante lá no Raik Carmelo, na Jet Church. Aí eu falei: eu estou aqui estudando 12 livros abertos, ouvindo mensagem, pedindo para a Iá fazer a mensagem dessa noite. Ela falou: não sei nada sobre esse homem. A Iá, irmão, inteligência artificial, falou que não sabe nada sobre esse homem. Aí o céu sabe porque escolheu, então fala, céu. Eu mandei a foto da minha mesa cheia de livro, comentário, e aí ele mandou. Eu falei sobre o cântaro, água, aí ele mandou no volante do carro a garrafinha. Eu falei: então é você. Fiz 6 perguntas para ele. Por que Deus te escolheu? Você conhecia Jesus? Você sabia que hora você tinha que buscar água? Você é da casa? A última pergunta foi: você não se importou que Deus te usou para mostrar, para ser o caminho, para chegar até aquele lugar, e você não participou da ceia? Você não estava na mesa? A minha pergunta é: sem esse homem, a casa seria encontrada? Será que sem você, Jesus vai encontrar a tua casa? Será que você não está aqui, irmão, e você está por um propósito, por um destino do céu? Você pode olhar muitas vezes e se sentir sozinho, como eu me sinto, ainda que esteja aqui minha nora, meu filho, ainda minha casa sirva ao Senhor. Mas hoje eu fui almoçar na casa dos meus irmãos, na casa dos meus pais. Cidinha lá, né, estátua lá, e um monte de altar. Minha mãe é católica, meus pais são católicos. E meus irmãos lá, mas quando deu 15 horas eu falei: gente, presta atenção aqui. Foi muito bom comer esse peixe, cada um trouxe um prato, estava maravilhoso. Mas às 15 horas, há 2.000 anos atrás, tem um que morreu por mim e por você. Ele morreu para nos dar salvação, mas Ele quer mais do que ser seu Salvador. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Sabe o que eu fiz hoje? Eu não sei como pregar deste homem, mas eu fui esse homem com um cântaro na minha casa hoje e apontei: olha, tem uma igreja a qual Deus me chamou, eu faço parte, nos faz fazer parte, porque eu estou preparando o lugar para vocês chegarem. Já está tudo preparado. Enquanto um estava dizendo: está consumado, 2.000 anos depois eu estou declarando: eu creio nessa obra e ela será consumada na minha casa. Não falta nada, porque eu resolvi carregar o cântaro, e eles vão olhar para mim, e um dia eles vão entrar naquele lugar e vão permanecer assentado à mesa do Senhor. Eu só quero ser o mensageiro, porque a mensagem está na mesa. A mensagem está na casa dele, está na mesa.
gosto porque agora tem nomes, os discípulos têm nome. Eu gosto porque eles são enviados, irmãos, eles não vão aleatoriamente. E aí, pastorzão, glória, quando a gente é enviado, eu não tenho medo. Os meus olhos, como foi dito nessa noite, só precisam estar atento. O que é que eu tenho que procurar, Senhor? O problema, bispão, é que tem muita coisa para a gente procurar, mas muito pouca coisa do que Deus falou para a gente realmente buscar. Estamos ouvindo de todo mundo, uma igreja grande, uma estrutura legal. Um pastor que prega melhor, um teólogo melhor, uma liderança melhor, um louvor melhor. O que você precisa saber está aqui, ó. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Isso é o suficiente, porque se eu buscar o reino de Deus, meu irmão, não vai faltar nada para minha alma. Ela vai chegar aqui, ela vai se alegrar com 100 pessoas, como tem hoje, como com 10 pessoas na oração. Eu vou chegar aqui e vou me alegrar quando o bispão falar, hoje não tem culto, nós vamos para o monte, e nós vamos subir, porque lá no monte eu olharei, e agora eu não só olharei, mas pisarei no monte, que é de onde vem o meu e o seu socorro. Foram enviados, a despeito de procurar, porque nós estamos falando de um homem que está passando vergonha, mas agora 2 discípulos de Jesus têm que encontrar este homem, e encontrando este homem, eles têm que seguir bem de perto, porque deixa eu te falar uma coisa, Jerusalém está cheia, a casa está cheia, a cidade está cheia, de repente esse homem não é o único que está carregando um cântaro, de repente está a cidade inteira empolvorosa, mas Deus dá um sinal, porque aquilo que ele está carregando faz a diferença. Para essa geração, aquilo que você está carregando vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Vai dizer que é um cântaro com água. A minha pergunta é, este cântaro foi vistoriado? Alguém parou e viu se tinha água? Não. É estranho, porque esse homem podia carregar qualquer coisa. Estou carregando areia, só improvisei. Mas a certeza é que água. A certeza é que ele estava carregando aquilo que Jesus falou que ele estava carregando. Irmãos, a minha família, a sua família tem que ver em você e em mim. Jesus falou que a gente ia carregar a presença dele. Ele não habita mais entre nós, ele habita em nós. E vai dizer que era um cântaro. Irmão, deixa eu falar, o poço é longe, eu vou até lá buscar. Eu não vou vir com o cântaro pela metade, bispão. Eu vou vir com o cântaro cheio. Sabe o que eu quero declarar para você nessa noite? Você não vai chegar meio alegre em casa porque saiu de um culto legal. Você não vai chegar, vai ser meio crente, porque na igreja eu sou crente, mas lá eu não sou. Você vai estar cheio, porque quando for verificar o que tem dentro do cântaro, é Jesus, é o Espírito Santo, é o poder de Deus na minha e na sua vida. Porque vai que alguém quer conferir. Deixa eu ver o que você está carregando. O que é que nós estamos carregando hoje, família? Minha sobrinha, domingo que vem, primeira comunhão. E eles começaram a falar: tio, foi quando que foi mesmo que Jesus lavou os pés? Foi na quinta. Foi ontem, durante a ceia. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus lava o pé do traidor. Jesus faz. Jesus se reúne. Você pensou como foi a quinta de Jesus? Sabendo que depois que ele saísse de lá, que ele fosse orar, suar sangue, ele saberia que no final disso, saindo de lá, ele encontraria um amigo que beijaria no rosto. Mas ele não mudou o que ele estava carregando. Ele olha para Judas e fala: e aí, amigo? Quero declarar sobre você, nós não vamos mudar o que nós estamos carregando. Nós seremos um cântaro fiel, aquilo que Deus vai depositar, está depositando em nós, neste final de semana. Eu quero declarar, profetizar, como diz o meu bispo, que tudo aquilo que não é do Senhor, que está ocupando espaço em nós, está saindo hoje, para que o Senhor ocupe todo o espaço em nós. Nós vamos passar por conferência, vão olhar para nós e não vão ver falhas, vão ver a gente com o cântaro cheio do Espírito Santo, servindo, caminhando por onde Jesus falou que nós íamos, e vão poder seguir a gente, porque no final tem um lugar preparado. No final, o que eles vão encontrar se seguir a gente é um lugar preparado, onde Jesus vai estar. É lindo, porque eles foram enviados. Eu gosto do versículo 9, eles lhe perguntaram, e não há problema nenhum em perguntar ao Senhor. O problema é não ouvir a explicação. Nós somos especialistas em cobrar o Senhor. Por que ainda não aconteceu? Falamos nessa noite de tantas promessas. No momento de enfermidade, nós somos aqueles que: Senhor, por que estamos passando por isso? E aí no meio disso, dessa tormenta, nós paramos de ouvir a voz de quem quer explicar.
E às vezes Jesus explica com palavras, mas às vezes Jesus só quer ficar do lado. Ele olha para os discípulos e fala: vamos orar. Vocês fiquem aqui, vigiem, orem, eu vou um pouquinho mais adiante. Só quando Jesus volta, os discípulos estão dormindo. É engraçado que ele sai da mesa. É engraçado que muitas coisas, nós vamos olhar para João desde o capítulo 13 até o 18, explicando o que vai acontecer. Capítulo 15, Jesus faz questão de dizer: não se turbe o vosso coração, eu sei que vocês estão agoniados. Se Jesus disse isso, é porque ele viu a agonia nos discípulos, sem entender o que vai acontecer. Como assim o Senhor vai para algum lugar que a gente não sabe, nos mostra o caminho? Como assim? Deus, não, eu estou com vocês o tempo todo, a conversa está estranha. E aí Jesus sai dali. Mas Jesus olha para os discípulos e fala: calma, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Eu vou preparar um lugar. O que ficou faltando, igreja? Jesus explicou, e esse é o problema. O que falta é a gente entender o que Jesus explicou. Esse texto vai dizer, eu gosto da minha versão, que ela vai dizer no versículo 9. Eles lhe perguntaram: onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus explicou. Jesus o quê? Explicou. Jesus não apontou um caminho. Jesus não foi aleatório como eu e você somos. Ele explicou. Explicou é mais do que falou. Ele investiu tempo. Ele olhou, pastor, para o olho de João e de Pedro. Deixa eu falar para vocês. Ele tirou a parte os dois. De repente estava tendo um murmurinho. Ele tirou a parte e falou: deixa eu explicar para vocês. Vocês vão entrar na cidade. E entrando vocês encontrarão. Ele não vai falar, ele não falou vocês procurarão, vocês perguntarão. Ele vai dizer: vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Eu quero declarar nessa noite que eles não vão procurar em nós, eles encontrarão em nós. Eu vou declarar que depois desse final de semana, nós não seremos mais um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não. Eles não vão ficar olhando para nós, procurar os nossos defeitos e achar mais defeitos, porque procuraram e acharam, do que qualidade de Jesus. Eles encontrarão em mim e você, Jesus Cristo por completo. Não vai dar um cântaro pela metade, vai estar cheio de Jesus. Vocês encontrarão um homem com um cântaro de água na cabeça. Sigam esse homem até a casa que ele entrar. E aí ele diz: digam ao dono da casa. E esse cara não fala. Nas outras versões, quando você encontrar, segue ele. A outra versão, outro texto vai dizer: ele encontrando vocês, ele vos mostrará. Não, aqui sigam. Aonde ele entrar, chegando lá, não é com ele que você vai falar, é com o dono da casa. Pergunte ao dono da casa: onde está o ambiente que o mestre falou que está preparado? Ele diz, o mestre pergunta: onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Deixa eu falar uma coisa, isso aqui me pegou, bispão, porque o tempo aqui está: comerei com os meus discípulos. Não adianta nada a gente preparar a melhor mesa do mundo se não foi ele que escolheu estar conosco primeiro. Eu comerei com os meus discípulos. É por isso que ele vai declarar: eu desejei estar convosco nessa ceia. Eu desejei estar com vocês nessa Páscoa. Eu desejei, eu reuni, estar com vocês nesse congresso. Eu desejei, diz o Senhor. Como foi declarado nesse altar, eu repito nessa noite para te lembrar: não foi vocês que escolheram a Ele, foi Ele que escolheu a nós primeiro. E está provado, há 2000 anos atrás, está consumado, está na cruz. Você não está aqui porque é bom, mas o bom morreu para que eu e você estivéssemos aqui. Esse homem não fala. Esse homem levou até o lugar, e agora entra um personagem, o dono da casa, que também não fala. Ele mostra, ele aponta. Ele mostrou, e o lugar estava preparado. Era espaçoso, todo mobiliado. Ali façam os preparativos. E eu gosto desse versículo 13, ele me pegou. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Está tudo preparado. A tua promessa está do jeito que Jesus falou. Vai ver, você não entendeu a explicação. O que Deus falou que ia fazer já está atrasado, porque eu e você não estamos seguindo, não estamos caminhando, não percebemos que está mais próximo do que nós já é realidade no céu. Só não é para mim e para você. Porque, como foi dito pelo bispão quando ele abriu o culto, nós tiramos os olhos de quem nós deveríamos procurar.
Nossos olhos, por causa da multidão, por causa das mesas mais bonitas do que essa, numa casa que chegou antes. Eu estava indo lá, eu tenho que procurar um cara, seguir o cara, achar, mas no meio do caminho, tinha um lugar muito melhor. Parece que é aqui. Parece que é aqui. Parece que o lugar é esse. Não, esse lugar Jesus prepararia. Nós caminhamos o ano passado por uma palavra, e eu quero liberar essa palavra nessa noite para você. E você já deve saber dela. Os filhos de Deus não caminham por propostas, caminham por propósito, amém? Os filhos do Pai caminham por propósito. Nem que seja carregar um cântaro, nem que seja preparar uma casa da qual ele não vai se assentar na mesa, desde que seja participar da mesa sem saber se é eu que vou trair. Tem um propósito para você fazer parte disso, porque o próprio Jesus diz: eu desejei estar convosco, sabendo que ia trair, sabendo que ia negar, sabendo que na cruz eu ia chegar lá no final, e por amor mais a Maria do que a mim, estaria lá na cruz. Mas eu não desisti de vocês. Eu tenho falado isso na nossa igreja, eu quero declarar nessa noite: Deus não errou quando te escolheu. Esse tema eu creio que Deus deu para nós nesse final de semana, porque fala de uma coisa muito simples. Mas a minha pergunta é: se esse cara não estivesse na história, como os discípulos encontrariam a casa? Como o Senhor se reuniria com os discípulos? Ele fez questão de colocar um intermediário. Minha pergunta é: Deus podia fazer isso sozinho? Ele podia converter Paulo sozinho. Paulo já era convertido, mas ele contou com Ananias. Ele podia ir lá e pedir o burrinho, o jumento para o dono, mas ele contou comigo e com você. E aí a gente pode ignorar algumas tarefas fáceis, mas essa conferência Deus está falando: seja fiel à minha explicação. Porque enquanto você é fiel à minha explicação, daquele ambiente preparado que você achou que só ia procurar e achar, você vai fazer parte da obra. E fazendo parte da obra, você vai se assentar à mesa comigo. Esse contexto vai falar de uma ceia, onde Jesus se assenta com todos e diz: olha, é a última vez que eu bebo do fruto dessa vide, até que eu venha. Essa conferência deve ser um divisor de água na minha e na sua vida, irmãos. Ela não é da minha igreja, ela é do reino. Eu não vim aqui pregar, servir vocês como conferencista, eu vim aqui participar do que Deus está fazendo, e sou muito grato a Deus por isso. Sou muito grato a Deus por saber que Ele podia fazer a obra sem mim e sem você, mas Ele resolveu nos usar. Será que vocês podem apontar o caminho? Será que vocês podem fazer que alguém siga vocês e só coloquem neste ambiente que eu faça a transformação? Nós que já conhecemos, temos que ficar com a esperança de que, assim como Ele falou para os discípulos, e fala nessa noite, porque nós somos discípulos: é a última vez que eu comi. Nós fazei todas as vezes em memória de mim até que eu venha. Que essa conferência, que esse congresso seja da esperança. Que esse congresso seja de olhar para as tuas ações na igreja e ver se nem o cântaro você está carregando. Porque é bonito falar: estou passando pano, pelo menos está fazendo. E os que não estão fazendo? Se você passar por uma revista hoje, Deus perguntar: cadê o teu cântaro? Você não sabe nem onde está. Onde eu deixei meu cântaro? E os que estão carregando, o que tem dentro do seu cântaro? Mágoas. Ele está pesado do quê? Das tristezas? Das desilusões de a promessa não ser cumprida? Jesus veio nessa noite nos explicar, Ele não veio apontar. Que essa conferência seja da explicação de Jesus para mim e para você. Que essa conferência realmente marque a nossa vida. Quem não tinha um cântaro nessa noite, toma ele aí. Vai para tua casa com um cântaro hoje. Quando você sair de lá, não esquece de pegar o cântaro, não. Talvez o seu cântaro seja a sua Bíblia, o seu caderno de anotação. Às 7 horas na quarta-feira, dá no domingo de manhã, dá no domingo. Mas você já não foi de manhã? Eu fui, mas está faltando ainda encher meu cântaro. Eu vou à noite de novo. Mostra para a tua família, isso aqui é importante. Mostra para a sua família que eu e você nem éramos dignos de estar aqui sentado. Imagina servindo, imagina só indo. E Deus olhando lá de cima: está vendo aquele ali? Era um nóia. Está vendo aquela ali? Era uma prostituta. Segue ela e vê para onde ela está indo, porque eu estou lá. Para onde ela está indo, eu estou lá, porque antes eu resgatei ela para ela chegar lá. E eu quero usar como um sinal. Eu quero usar como um sinal para que muitos venham a mim. Irmão, não é um conferencista famoso, nós poderíamos chamar um monte de gente aqui.
Você tem uma lista como eu tenho, daqueles que nós gostamos de ouvir no YouTube. Só que quem Deus chamou hoje aqui não era nem digno de ter um cântaro. Os homens e mulheres que vão ministrar aqui não era nem digno, irmão. Olhava para a religiosidade e falava: como eu vou lá? Eu sei quem eu sou. Aí um dia Jesus grita no nosso ouvido: eu sei quem você é, e eu te escolhi mesmo sabendo quem você é. Eu te escolhi porque eu sabia que um dia você ia chegar lá e declarar: eu podia estar cheirando cocaína, mas hoje eu estou aqui louvando ao Senhor. E se a gente não pegasse o nosso cântaro, Ivo? E se a gente não olhasse alguém que pegou o cântaro, bispão, e foi? Se eu não olhasse para o bispão, mas cara, você fez parte de uma igreja que eu nem conheci, mas eu vejo nele, eu vejo na pastora Gisele, eu vejo na pastora Renata, eu vejo pessoas que participaram daquele ministério, pessoas que permaneceram a despeito do ministério quebrar, de um pastor desiludir, porque eles falaram: eu não vou largar o meu cântaro, eu vou continuar levando o meu cântaro, porque o Asdrubal vai vir depois de mim, ele precisa entrar naquele lugar. Que Deus nos chamou para dizer que cada um de nós tem a nossa responsabilidade. Ontem, para encerrar, eu ministrei na nossa igreja. Por causa de hoje nós mudamos o culto, porque o bispo é desse, vai pregar na sexta. Eu falei: eu vou pregar na sexta. Mas foi muito bom pregar na quinta, porque na quinta nós vimos tudo o que aconteceu. E aí nós amanhecemos a sexta-feira pensando num tal de Simão Cirineu, bispão, que foi obrigado a carregar uma cruz que não era dele. Ele foi obrigado a carregar. Os soldados romanos obrigaram ele a carregar. Só que não foi ele que subiu no madeiro, foi Jesus Cristo. Aí a palavra se cumpre, bispo. Você não precisa carregar a cruz do bispo. Eu não vou carregar a cruz do Ivo, ele não vai carregar a minha. Nós vamos carregar a nossa, porque o que Jesus disse é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. E ele diz: eu convoco, eu proponho a você. Essa noite vamos trocar, não só trocar a cruz, mas vamos acrescentar um cântaro na nossa caminhada. Vamos levar a nossa cruz, vamos confiar no Senhor e lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Vamos pegar o fardo dele, o jugo dele, porque é leve e suave. Nós precisamos carregar a igreja. Deus não falou: olha, deixa o teu jugo e deixa... Não, pega o meu. E Deus não falou: olha, eu não vou te conhecer se você não tiver uma cruz. Você precisa ter uma cruz para que eu e você nos identificamos. E Jesus nos chamou nessa conferência, nesse congresso, nesse final de semana para falar: também espero que você tenha um cântaro. Também espero que, assim como esse homem no cântaro não abriu a boca, mas teve uma ação, teve passos firmes em direção aonde o Senhor ia se encontrar com os discípulos, sejamos nós também. Sem abrir a nossa boca, as pessoas possam seguir e nos encontrar aqui, sentado à mesa, ouvindo explicações de Jesus, sendo cuidados por discípulos de Jesus. Que no nome do Senhor Jesus não seja palavras de altar, mas seja palavras liberadas do céu. Que o final de semana, Senhor, onde quem não tem cântaro vai arrumar um, Senhor. Quem está com o cântaro pela metade, Pai, vai ser transbordando, Senhor. Aqueles, Pai, que não sabem o seu propósito, o seu destino, revela a nós esse final de semana, Senhor. Não podemos mais caminhar, Senhor, sem um propósito. Não nos basta, Senhor, ter uma carteirinha, fazer parte de uma instituição, se nós não fazemos parte do reino de Deus. É este o reino, Senhor, que o Senhor nos convidou. É este o reino que o Senhor tem preparado para os seus, Senhor. Nos ajuda a manifestar neste tempo. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a tua igreja. Fortalece-nos, Deus. Que nós sejamos verdadeiramente como este homem. Referência, sinal, Senhor. Que os nossos passos, Senhor, não levem ninguém à perdição, mas levem ao lugar do encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. É necessário, Senhor. E por essa necessidade, o Senhor se fez cordeiro por nós. Nós rendemos a nossa gratidão. É uma sexta-feira de festa hoje, Senhor, mas há quase 2000 anos era a sexta-feira que desiludiu muita gente, Pai. 2 caminhando para Emaús dizendo: acabou a nossa esperança. Discípulos trancados a portas fechadas com medo dos judeus dizendo: o nosso rei morreu, acabou a nossa esperança. Mas o Senhor ressuscitou e vivo está. E nos reuniu nessa noite para provar, sem precisar, que vivo o Senhor está em cada um de nós. Que nós possamos celebrar a tua vida, porque celebrando a tua vida, o Senhor nos dá vida e vida em abundância, Senhor. E nos faz viver em nome de Jesus uma vida com propósito.
É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus. Se você celebra essa palavra, aplaude ao Senhor.